Fala, povo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez no Conexão Reino, conectando você a Deus e, é claro, sempre muito bem acompanhado com meu amigo João Marcos. Fala, João Marcos. É isso aí, meus amigos, mais uma terça-feira, graças a Deus, chegamos aqui, vencemos mais uma semana, motivo de muita gratidão a Deus. E a tarefa aí para a casa de vocês é passar o nosso link, é passar para que tenhamos mais seguidores, para que mais e mais famílias, corações sendo edificados através do Conexão Reino. É uma bênção, né? Hoje, infelizmente, o Renato não vai poder estar presente, mas eu já quero te apresentar aqui a nossa entrevistada do dia, a senhora Roberta da RGA. Fala, minha amiga Robertinha, que honra te ter aqui. Que alegria estar aqui com vocês, Pastor Douglas, Pastor João Marcos, e é uma bênção poder compartilhar com vocês um pouquinho aí da nossa história, e eu estou aqui de coração aberto para abençoar a sua vida através do que Deus fez na minha. Glória a Deus. Eu tenho certeza, Pastor João, que muitas pessoas vão ficar surpreendidas com essa história de superação. Porque é uma empresa de sucesso, é um empresário de sucesso, mas por trás disso tem toda uma família, uma história, uma base. Porque as pessoas veem só o que está no exterior, mas as pessoas não conhecem a luta. Por isso o Conexão Reino, Roberta, ele tem esse chamado de Deus para conectar pessoas com a sua história, conectar pessoas com a sua trajetória. Amém. Porque isso tem propósito, é um propósito de discipular, de testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, na vida da sua família. E eu quero já começar aqui dizendo e perguntando para você dizer para o público aí, quem é a Roberta, da onde veio, vou falar no mineirês, né? Você é filho de quem? Como que foi a sua infância? Fala um pouco mais da Roberta e quando começou a sua vida aí. Desde quando você entende por gente, né? Gostei. Eu vim de uma região muito simples. Para quem conhece a região ali próximo à cidade de Ribeirão das Neves, chama Bairro da Lagoa. Conheço o Bairro Lagoa, final da Vilarinha ali. Isso, ali mesmo. Avenida Santa Civilização, chegando ali na Rua 28, que é uma rua movimentada, cheia de comércio. Do Uberaba. Então, isso mesmo, eu sou de lá. E os não meus sabia pais, disso, não? Exatamente, nós somos de lá. Tiveram 3 filhas, né? Eu e minhas 2 irmãs. E aquela luta ali, graças a Deus, Deus nunca nos desamparou. Ali, o Lagoa, tem um outro bairro, chama Santa Fé, não é? Que era próximo ali. Ele é o bairro vizinho do Lagoa. O bairro vizinho, né? Então é o bairro confrontante, é o bairro Santa Fé. Já ouviu falar, Pastor? Já ouvi falar demais. É divisa de Neves com Belo Horizonte, eu tenho grandes amigos, os bairro. primos da minha esposa são de lá, o Alan, o Darlan. O Darlan, inclusive, da Seu Gesseiro, que é um dos nossos parceiros aqui. Quero agradecer o Seu Gesseiro, que é um dos patrocinadores, que sempre nos abençoa. Vou marcar a sua data, viu? Você tá devendo aqui uma visita aqui, Darlan. Então, o bairro Lagoa, ele é um bairro que eu sempre fui, desde que eu conheci a minha esposa, porque ela tem muitos parentes lá. Então, eu não sabia que você veio de lá. Eu falo que o bairro da Lagoa nasceram muitas pessoas importantes. Tem uma comunidade no Facebook, né? Você sabia disso? Tem. Desde quando lá tinha uma lagoa mesmo. Você é da época da beijoqueira lá? Diz que tinha beijoqueira. Você lembra da beijoqueira? Claro, é da minha época, beijoqueira. O Coca-Cola. Então, aí é um abraço especial. Então, você veio do Lagoa. Para os moradores do bairro da Lagoa, que moram no meu coração. Inclusive, minha mãe ainda tem casa lá. Oh, glória. Nós temos uma casa. Minha mãe não mora no bairro. Mas tem uma casa lá ainda. Sempre a gente visita. É uma bênção. Como que foi sua infância lá? Qual é o nome dos seus pais, primeiro? Minha mãe é Dona Luzia. Dona Luzia. E hoje a minha mãe mora comigo, graças a Deus. Você tem esse privilégio, né, de poder honrar sua mãe, Com né? 3 filhas, ela escolheu morar comigo, tá? Minhas irmãs queridas, um abraço. E eu perdi meu pai. Você perdeu seu pai? Então, esse ano completam 5 anos. Qual era o nome do papai? Meu pai era Gilberto. Seu Gilberto. Uma pessoa muito especial que fez parte da associação do bairro da Lagoa. Ah, então você lembra bem mesmo, porque seu pai era presidente da associação, Ele né? era o presidente da associação. Eita, e quando glória. aquele bairro ainda não tinha sequer uma rua asfaltada, o meu pai juntou todos os moradores e fez uma associação. E aí nós, naquela época, calçamento, né? E foram calçadas as ruas. Me fala uma lembrança boa que você tem do seu pai, assim. Meu Deus, o que te meu impactou, pai... assim? Algo que te traz... Você lembra do seu pai e falou, não, isso aqui me impactou meu coração. Ah, não, Pastor Douglas, você disse que eu ia fazer chorar. Fala aí. Meu pai, ele fazia as coisas tudo com amor, com um sorriso no rosto. E ele teve, na nossa infância, meu pai, ele era bem empregado, a gente não passou tantas, assim, dificuldades, era um bairro simples, mas, de repente, meu pai perdeu tudo. E a gente ficou vivendo ali das costuras da minha mãe, mas eu sempre amei o meu pai.
Graças a Deus, assim, a família da minha mãe vem de uma família cristã, da Assembleia de Deus, e uma coisa que eu aprendi foi que a gente tem que honrar os pais. Uma mensagem importante aí para você. Essa é a mensagem para os filhos. Mas o que eu vou fazer com meus pais? Deus só deixou um mandamento pra gente. Honra teu pai e a tua mãe. Ele não falou que era pra gente honrar o nosso pai se ele fosse bonzinho, se ele fosse malzinho, mas era pra honrar. Então, eu sempre honrei o meu pai, sempre amei. Então, eram os meus olhos que viam o meu pai com bons olhos. Então, eu sempre vi ele como uma pessoa especial, amável. Então, eu amei meu pai a vida inteira. Só lembrança que você teve, é uma lembrança muito boa. Só né? lembranças amor, boas. né? Graças a Deus que meus olhos foram bons. A Bíblia diz, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Saudade, né? Graças a Deus hoje virou uma doce lembrança, porque quando a gente perde alguém tão querido, dói. Mas também o tempo e Deus mostra que depois vai ficar uma doce lembrança. E hoje, então, você honra sua mãe, cuida dela. Honra minha mãe. Então, sua infância foi uma infância difícil, mas com muito amor, muito carinho, né? Qual é o nome das suas irmãs? Luziana, que hoje é gerente, né, da RGA, e a Daniela, que mora nos Estados Unidos, não mora aqui com a gente. Pra deixar saudade, né? E um lugar pra gente visitar, né? Você tem que ter um motivo de ir lá, né? Tem que ter um motivo. Manda um abraço, então, pra sua família. Fala o quanto você ama sua mãe, suas irmãs. Aproveita esse microfone e faz uma declaração aí. Eu vou mandar um beijo, um abraço para minha mãe. A minha mãe, que é uma mulher de fé, de joelho no chão, que vem de uma família da Assembleia de Deus. Assembleiana? Assembleiana. Eita, glória, hein? E que sempre nos ensinou a fazer tudo com amor, indiferente do que a gente fosse fazer. Então, como a gente morava numa região muito simples, o nosso grande anseio ali era poder ter a oportunidade de trabalhar na padaria. De poder ter a oportunidade de alguém do bairro chamar a gente para trabalhar em algum supermercado. E ótimo, era a nossa vontade, porque minha mãe, Dona Luzia, um abraço para minha mãe, ela falava assim com a gente: tudo que vocês fizerem, vocês têm que fazer com amor, assim como para o Senhor. Então, independente do emprego que vocês estiverem... Honra, né? Honra, que Deus vai colocar vocês no meio de pessoas grandes. Isso é muito interessante. Você tá falando da Assembleia de Deus, eu vi um meme essa semana que mostrou as primeiras imagens da Lua, né? Você viu que nós estamos numa nova missão, né? Inclusive eles já estão voltando, né? Sim. Parece que eles foram e a cápsula já tá voltando. Mas aí eles filmaram assim, aí eles brincando, né? Diz que tinha uma Assembleia de Deus lá na Lua. Todo bairro tem uma Assembleia de Deus. Você falou aí que a sua mãe foi uma mulher muito honrada, né? É uma mulher muito honrada, é uma mulher muito especial. Falando em emprego, você falou que sonhava trabalhar numa padaria, no supermercado. Qual foi o seu primeiro emprego, Roberto? Meu primeiro emprego foi de ascensorista. Sabe o que é ascensorista? Não, me fala um pouco aí. Ascensorista é trabalhar no elevador. Então é aquela moça que fica ali dentro e que fica falando... Chama ascensorista? Qual andar você vai e tal? Nossa. E lá era um prédio, 17 andares. E por que todas andam... A maioria anda de cara fechada? É porque é estressante? Mas eu não era cara fechada, não. Eu tenho certeza disso que não era, porque você é sempre alegre. Mas assim, você vai assim, andar nesses elevadores, qual andar? Boa tarde, senhora, tudo jóia? Qual andar? Aí aperta lá. Lá no centro é bem assim, né? Ainda existe essa profissão, né? Existe. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Como que foi que você vai parar lá? A minha irmã Luziana, ela começou a trabalhar com 15 anos de idade. E aos 16, quando eu tinha 16, eu falei: mãe, já tô atrasada. A Lu começou com 15, eu Sua tenho que referência começar. era ela, né? Era minha irmã. E graças a Deus ela conseguiu essa vaga pra mim, porque eu ainda estava estudando, naquela época chamava 2º grau. E ela conseguiu essa vaga pra trabalhar meio horário. Então eu estudava de 7 às 11, e de 11 da manhã eu já ia para o trabalho. Direto? Não ia nem em casa. Minha mãe levava marmitinha pra gente na escola, pra mim, pra Lu, lá na Escola Estadual Maria Carolina Campos. Lá no bairro Lagoa. Lá pertinho do Lagoa, lá em Lagoinha. Lagoinha. Tem o Lagoa e tem o Lagoinha, João, é isso mesmo. Lagoinha. E aí a gente ia com a marmitinha trabalhar, chegava lá 12h30 até às 18h30. E como o ônibus era o bairro Barro Preto, né, demorava muito pra chegar até o bairro da Lagoa de novo, a gente chegava em casa por volta das 10. E quem tava lá esperando a gente? A minha mãe. Ah, é? A minha mãe esperava a gente perto do campo do Lagoa. Lá embaixo. Então, esse tio da minha esposa morava próximo a esse campo lá. Minha esposa morou lá até a sua adolescência. Minha esposa morou em várias ruas lá, que minha sogra morava de aluguel. Então, ela era doida com esse bairro. Por isso que eu falei da beijoqueira, falei da comunidade, porque minha esposa me falava disso. Então, ela tinha muitas lembranças boas lá. Diz que ela queria beijar os outros na rua, João. Exatamente. Diz que ela queria agarrar a beijoqueira. Boas lembranças. Então, seu primeiro emprego foi no elevador. E como é que começou sua vida profissional, assim? Fala um pouco, assim, da sua juventude. Como é que foi? Depois que você arrumou o primeiro emprego, como é que foi surgindo a Roberta que é hoje, né? Vamos falar um pouco disso.
Exatamente o que você falou. Todo mundo acha que ascensorista é aquela pessoa que fica dentro do elevador, cara fechado. E eu cheguei e eu vi que ali era meio tenso. Eu falei, não, mas a minha mãe disse que tudo que eu fizer eu tenho que fazer com amor. Então eu lembro, como se fosse hoje, que quando eu ficava na porta do elevador para receber as pessoas para subirem, que era uma loja, era um prédio de atacado, e eu falava assim, e eu cumprimentava as pessoas, boa tarde, tudo bem? Venham comigo para a melhor experiência da vida de vocês. Então eu subia no elevador e descia, sim, eu subia no elevador e descia e eu sabia o nome de todas as lojas. E como era uma rede de atacado, aí eu falava, o que vocês estão buscando? O que eu posso te ajudar? Ah, você está procurando roupas de frio? Então você vai achar nesse andar, nesse. Que legal. E aí eu sempre indicava os clientes. E através dessa minha comunicação, uma das donas de uma loja de calçados que tinha uma fábrica, lá eram fábricas, né? Fabricantes de roupas. Aí os sacoleiros vinham, né? Exatamente. O pessoal que mexia com atacado. Ela viu ali, vendo a minha comunicação, ela me perguntou, ela falou assim, você quer vir trabalhar comigo na minha loja e ser vendedora? Eu falei, uau! E já estava terminando o terceiro ano. Aí eu falei, agora eu posso, porque eu posso trabalhar o dia inteiro. E ali eu trabalhei com a Márcia Macedo, o Marco Antônio, que foram pessoas muito especiais na minha vida. Gratidão por eles. Gratidão. E ali eu trabalhei durante 13 anos. Meu Deus! 13 anos trabalhando numa fábrica de calçados, onde ela tinha a fábrica aqui em Venda Nova, e lá era o showroom. E a gente atendia gente do Brasil inteiro. Então, ali eu fazia o que eu amava. Qual que era a marca dela? Pessoas. Márcia Macedo. Até eu já ouvi falar disso. Até hoje ela tem essa marca, tem essa loja lá. Eu já ouvi falar nessa marca. Você trabalhou 13 anos lá? 13 anos. Com gratidão, feliz. E Deus me honrou muito. Depois você foi mexer com o quê? Pois é, muita gente me pergunta como que eu entrei no mercado imobiliário. Quero chegar lá, hein? Quero chegar lá na RGA. Nessa época, você já tinha saído do Lagoa? Não, eu comecei a trabalhar quando eu morava no Lagoa. Então, quando eu fui casar, e eu ia de ônibus, eu pegava o Céu Azul, andava do Lagoa até o Céu Azul B, para pegar o ônibus que passava pela Avenida Portugal, para ir trabalhar, que era um ônibus direto. Não tinha esse negócio de estação, não tinha nada. Não tinha nada disso. Facilidade que era um ônibus. Eu passando pela Avenida Portugal, perto ali da região do Santa Amélia, que tem o Super Nosso, que tem o museu, e aquele lugar bonito, eu falei assim com o Senhor, meu Deus, que lugar bonito, meu sonho é morar aqui. E vocês acreditam que onde que eu falei aqui, Deus me deu meu primeiro imóvel? Exatamente ali? Exatamente onde eu falei aqui, porque eu lembro que eu parei num ponto de ônibus e eu olhei para um lado e para o outro, e eu não vi esse prédio. Meu Deus. Não vi. Mas aí, como a gente estava para casar, nós começamos a olhar imóveis. E onde que nós fomos? Nesse prédio. E Deus nos abençoou. Que a gente é o poder da palavra profética. É o poder da palavra, uma mensagem para você. Deus está esperando você dizer. Sabia que basta você pedir? Então, o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. É verdade. Mas nós temos que abrir as nossas bocas. Porque até hoje, tudo que eu falei com o Senhor, Ele me deu. Então, eu te abençoo também, em nome de Jesus, para que você prospere. Porque onde eu falei aqui, Deus me deu meu primeiro apartamento. E a gente não tinha condições nenhuma. Você conheceu o Wagner que ano? Como é que foi a sua história assim com o Wagner? Como que eu conheci o Wagner? O olho brilhou, hein? Eita, glória, hein? Em um cursinho de pré-vestibular em Venda Nova. Ah, é? Em Venda Nova, nós nos conhecemos ali. E ao passar de 4 anos, né? Foi de idas e vindas. Ah, é? É. Ficava ioiô lá embaixo, lá em cima. O Wagner não era cristão. Não era crente? Não era crente. Wagner não era crente. Daqui a pouquinho o pastor João vai te fazer umas perguntas aí. Ai, meu Deus, o pastor Wagner não era crente. Então, eu namorei com ele pouco tempo e eu vi que não era pra ser. O que eu fiz? Terminei. Comecei a namorar com outro rapaz. Quase que eu casei. Aí o Wagner, vendo aquela situação toda, ele foi para a Igreja Batista da Lagoinha. Eita, glória! Foi para a Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho que conquistar o coração da minha mulher. Aceitou Jesus, mudou de vida, batizou e continuava indo lá em casa conversar com a minha mãe. Na virada do ano... Wagner, você não é bobo não, né? Você falou assim, pra mim não perder minha mulher, eu vou conquistar a sogra, né? Eu vou lá ganhar o coração da sogra, fica mais fácil, não fica? Exatamente. Não, vai lá, Roberta, conversa com ele, dá mais uma chance. Você não é bobo não, vai. Gostei da sua ideia. E foi uma virada de ano que a Lagoinha sempre tem os cultos da virada no Mineirinho. Grandes eventos, era Mineirinho. O Wagner foi lá, buscou minha mãe pra passar a virada de ano com ele e eu não estava com ele, eu estava com quem? Namorando com o rapaz quase. Sério? Casando, não, né? aí não, hein? E ele orou tão forte na Igreja Batista da Lagoinha, o que aconteceu? Voltei pro Wagner. Você terminou com o rapaz? Resolvi terminar com o rapaz, né? E aí eu voltei pro Wagner e a gente casou.
Foi Na muito verdade, Que rápido. ano que você casou? Foi em 2009. 2009. Na verdade, foi o propósito de Deus, né, propósito. Roberta, que se cumpriu. E deixa eu te perguntar aqui, lá na sua infância, no Lagoa, bairro da Lagoa, foi mais um tempo de vacas magras, vacas gordas, foi de luta, de batalha, desafios. Como é que foi essa questão mais social, amiga? Isso mesmo. Como é uma região muito simples, a casa era nossa, o meu pai comprou ali parcelado, que antigamente era assim, né? As Sim. pessoas compravam um lote, construíam a casa simples, Uhum. e nós vivíamos ali no Lagoa. Como eu falei aqui no início, eu sempre tive os olhos bons. Então, se me perguntarem assim, como que foi a sua infância? Você lembra de ter passado por algum desafio, por alguma dificuldade? Não, porque Deus sempre nos honrou. Amém. Nós éramos simples, mas nós éramos felizes. E não nos faltava nada. O que é não faltar nada? É não Família faltar unida, né? o pão de cada dia. Então, ali com a costura da minha mãe, que passou um tempo que meu pai perdeu, né, o emprego, parou de trabalhar, mas ele trabalhava de algumas formas simples. Mas Deus sempre nos honrou. Então, quando nós entramos na adolescência, nós somos 3 irmãs, mais ou menos da mesma idade. Diferença de 1 ano. Então, Tudo quando a Lu escadinha? tudo escadinha. Então, quando a Lu tinha 16, eu tinha 15 e a Dani ali fazendo 13. Então, todas nós começamos a trabalhar muito cedo. Graças a Deus. Então, o nosso salário era para ajudar em casa. Então, graças a Deus, olha que bênção. Todo mês, na hora que tinha ali o salário, a casa era próspera. Uhum. Juntava-se tudo ali, né? Sim. Amém. E não faltava nada. Deus nos honrou muito. Eu quero muito. aproveitar esse momento aqui, conversando com a Roberta, porque eu pastoreei uma igreja ali na região, Roberta, 12 anos e meio, na Avenida igreja? Itaú, que é a divisa ali de Neves no Cátia. Avenida Itaú, lá em cima, conhece mesmo. 12 anos e meio, então eu conheço muito bem o bairro Lagoa, Havaí, eu conheço Céu Azul, conheço o Cátia, a Mina, Santa Fé, então já fiz muito trabalho de evangelismo naquela região, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pelo acolhimento Amém. desse tempo todo aí, bairros simples, humildes, mas o pessoal de um coração bem generoso. Deus abençoe. Glória a Deus. E trabalhadores, né? Sim, sim. É uma região que melhorou e prosperou muito, né? Hoje quem mora naquela região não precisa de vir em BH pra nada. Você Muito vê difícil. a Vilarinho, Padre Peripinta, aquela outra avenida que você mencionou no final lá. Portugal. É a Portugal, ou a ali civilização, já. isso. Ela tem de tudo e mais um pouco. Como é que começou a sua história no ramo imobiliário? Eu queria saber disso. Todo mundo me pergunta, Roberto, como que você começou nesse ramo? Eu comecei através de uma entrevista de emprego que foi aberta para secretária, para ser uma recepcionista em Lagoa Santa. Aí a minha irmã falou assim, Roberto, abriu uma vaga para ser recepcionista em Lagoa Santa. E eu já queria, assim, mudar um pouquinho o ramo. Eu falei, sou eu, vou lá. E fiz a entrevista. Cheguei na empresa e quando a proprietária fez a entrevista comigo, ela olhou assim para mim e ela me disse uma frase, o salário que você merece ganhar eu não posso te pagar, Ela mas falou você assim, está contratada. ó. Ela viu que eu poderia não só trabalhar ali na recepção, era uma imobiliária, e que eu poderia crescer ali. E ali que foi uma porta de entrada Uma no porta de ramo entrada, mas imobiliário. trabalhei com muito amor como recepcionista da imobiliária, como se fosse minha. É o princípio que sua mãe te ensinou lá no início, né? Sim. E foi através ali daquele trabalho de recepção que eu aprendi como ser uma corretora. Durante 1 ano trabalhando como recepcionista, eu comecei a captar alguns imóveis. O que é captar? É trazer imóveis para dentro da imobiliária para serem vendidos. E um dos imóveis que eu trouxe para vender... tem um trabalho, então tem uma chama diferença captação. entre o corretor e o captador. Tem. Não, mas o corretor ele pode ser Ele captador. também pode ser captador, Pode mas ser. tem gente que só capta o imóvel, né? Tem gente que só capta. E eu trouxe Entendi. vários imóveis para serem vendidos, mas da minha região, porque eu morava no Santa Amélia. E como a imobiliária era em Lagoa Santa, raramente eles tinham a disposição de vir até a região dali do Santa Amélia, do Santa Branca, Santa Mônica, para apresentar os imóveis que eu captava. Foi então que meu gerente, uma vez, vendo aquele tanto de contatos, que hoje chama leads, né? E Chama aquele tanto lead, de folha, porque naquela época eram folhas, falou assim, Roberta, atende esse cliente. Aí eu peguei aquele cliente para eu atender, e eu morava no Santa Amélia, e esse apartamento captado era no bairro Santa Branca, é um bairro próximo. É bem Sim. próximo. Eu era recepcionista, então eu não tinha carro, né? Eu falei, então eu vou
entrar em contato. Entrei em contato com o cliente, marquei com ele a visita. Como que eu fui para fazer essa visita? Eu saí da minha casa, eu falei, não tem ônibus que passa lá. Eu coloquei meu chinelo, o sapatinho de salto no bolso e de chinelo eu saí da minha casa até chegar na porta do apartamento a pé, que deu mais ou menos aí uns quase 30 minutos. Cheguei lá, coloquei meu sapatinho, coloquei o chinelo dentro da bolsa e chegou o cliente. Meu Deus. Aí já estava posicionado, ele chegou. Era a sua primeira venda ali. Era no casal, chegou um casal. Era o primeiro imóvel que eu ia mostrar. E era uma cobertura. Tinha nada certeiro Era uma ainda. cobertura, nada. Aí eu atendi, né? Boa tarde, vamos lá que eu vou apresentar o imóvel para vocês. Como eu tinha captado, eu sabia tudo do imóvel, da região, e atendi ele com o maior carinho. Aí lá dentro eles falaram assim comigo, eu quero comprar essa cobertura. Aí eu olhei assim. Você assustou, falei, né? É suas. Aí eu liguei pro meu gerente, Roberto, eu vendi. Ele vendeu o quê? Eu falei, aquele cliente que você pediu que eu atendesse, tá vendido. E glória a Deus, ali foi a minha primeira venda. Eu ainda era recepcionista secretária. Meu Deus. E quando eu cheguei dentro da imobiliária, a dona, né, da imobiliária, ela falou assim, agora você tem que decidir, você não pode ser recepcionista e vender. Eu vou ter que te mandar embora. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ser mandada embora. Eu não vou ter mais meu salário, eu não vou ter mais meu plano de saúde. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu andava com minha Bíblia dentro da bolsa, eu peguei minha Bíblia e fui pro banheiro, coloquei meu joelho no chão, na frente do vaso, e eu falei, Senhor, fala comigo, o que é pra eu fazer? Eu vou largar meu plano de saúde? Era a sua estabilidade, né? Isso. Aí eu abri a Bíblia e eu abri em Jeremias 33, onde Deus falou assim comigo, ainda nessa terra venderão muitas escrituras, serão lavradas muitas escrituras, e não só nessa terra, como você vai vender em muitos países. Glória a Deus. E ali eu recebi aquela palavra, e eu recebi aquela palavra e falei assim, eis-me aqui, Senhor, eu recebo. Aí eu fui lá na sala da proprietária e falei assim, pode me mandar embora, que a partir de agora eu sou corretora. Na fé e na coragem. Na fé em Deus. Então você que está aí, que não tem coragem de tomar uma atitude, mas deixa eu te falar, essa atitude de medo, é desse medo, é no medo, mesmo no medo você tem que ir, porque Deus vai te honrar, porque Deus, ele me honrou. Eu fui com medo, mas eu fui. Eu segui o que Deus me falou. E olha só, eu segui o propósito do Senhor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo Todo medo, né? medo. Quando você tá em Cristo, meu amigo, você vai... E aí, o que eu fiz? Eu não tinha carro, era pra ser corretora. E aí, como é que você fazia corretora a pé? Não, mas aí eu tive um compromisso, que ela falou assim comigo, não dá pra ser corretora sem carro. O que eu fiz? A comissão, gente, naquela época, foi muito dinheiro, naquela época pra mim. Foi R$7.500. A comissão da cobertura. Da cobertura, como corretora. Eu tô rica! É porque naquela época, que ano que foi isso? Nossa, Era Deus, muito, tem era, muitos era muito anos. mais do que hoje, né? Aí, sabe, mas mesmo assim, não dava pra comprar um carro? Que não dava, depende só de você. Aí eu falei com meu marido, amor do céu, e agora como é que nós vamos fazer? Eu preciso comprar um carro. E meu marido era taxista. Aí ele falou assim, os táxis com mais de 400, 500 mil quilômetros rodados são baratinhos, nós vamos comprar um táxi baratinho pra você. Foi aí, que era esse táxi, que a gente comprou um carro desse valor de 7.500 e aí já tava eu lá motorizada. Eita, No glória. outro dia, meu marido me ajudou. Você comprou lá. um táxi aposentado. Não, mas ninguém sabia, só o quilometragem Só dele. quilometragem, era só você. Mas passando 6 meses, é claro que eu comprei um carro zero Então, quilômetro. dessa primeira venda, você não parou mais. Não. E aí você trabalhou nessa imobiliária até construir a sua imobiliária, montar? Como é que foi? Ou você teve outro processo antes disso? Nunca passou pela minha mente em ter meu próprio negócio. As coisas foram acontecendo. Foi fluindo? Foram fluindo. Então, eu trabalhei lá em Lagoa Santa, aí a proprietária abriu um ponto de apoio da imobiliária na região do Santa Amélia, Em Belo Horizonte. onde eu captava muitos imóveis, e ela colocou vários corretores. Só que naquela imobiliária, mais eu que vendia. Então, com o passar do tempo, ela falou assim, Roberta, eu vou fechar o escritório. Você não quer ficar com o escritório? Que isso, gente? Ela te deu uma oportunidade assim? E eu falei, meu Deus, ela falou assim, fica com o escritório, começa a trabalhar e a gente faz parcerias. Então, se fosse eu falar assim, Marina, eu vou sair daqui, o nome dela é Pra Marina, montar. um abraço pra Marina, da Morada Imóveis, porque através da vida dela, hoje eu estou aqui. Eita, glória. Ela me abriu as Você portas. sabe, A Marina gratidão foi pela- aquela que te perguntou se você queria que te mandar embora? Isso, a Marina do grupo Morada Imóveis, ela é uma pessoa de Deus. Espetacular. Espetacular. Foi um instrumento de tem Deus na sua vida. É. E eu fiquei com aquela sala ali no Santa Amélia Ela de confiou aluguel. Mas eu não, você, eu não né? entendi essa transição. Quando ela falou assim, ó, você vou ter que te mandar embora. Embora, mas de recepcionista. Da recepcionista de e me tornar uma recepcionista. corretora. Uma Porque o que é o corretora. corretor de imóveis? Muitas pessoas Só não recebe sabem. comissões. Isso, ele é um Não tem um empreendedor. salário fixo. Não, ele vive de comissões, então ele tem que viver pela fé. Foi pela coragem. Você foi na confiança em Deus, na palavra que ele te deu ali no banheiro. Sim. Eu fui confiando Boa no que atitude. o Senhor me passou. Isso é difícil Eu- tomar essa atitude que ela tomou. Então, Sim. essa É só quem é águia mesmo, quem é líder, quem Confiou. quem mesmo. foi chamado por Deus para empreender, que tem essa coragem. Porque muitas pessoas iam falar com ela assim, não, me deixa aqui na recepção,
como captadora, no tempo certo eu vou ver, mas o medo ia ficar, talvez você não ia engrenar, né? Você falou assim, não, peraí, se o primeiro imóvel que eu vendi é uma cobertura, é porque tem um negócio diferente aqui, ué. Não é normal ser o primeiro imóvel ser uma cobertura, não. Lá eles eram loteadores, vendiam mais lotes. Mais lotes, Mas né? eu vendi centenas de lotes. Chama lotes Morada lá. Imóveis? Morada Imóveis. Existe ainda? Existe. Glória a Deus. Existe. Então, Ô, Roberto, É um eu grupo te de interrompi. Aí veio e ela falou, agora você fica com Fica com o escritório, com o se você quiser, eu estou fechando, fica com o escritório. E eu fiquei. E ali eu comecei a trabalhar como corretora autônoma. Comecei a trabalhar sozinha, vendendo, eu captava os imóveis e vendia para os clientes que me procuravam. Porque, na realidade, há muitos anos atrás, não tinha essa questão de ter site, eu não tinha. Sabe como que eu vendia? Através dos relacionamentos. Nós estamos falando As pessoas de que me ano procuravam. Você sabe? Uma base, assim. Uma base, há uns 14 anos atrás, 13 anos, 14 anos atrás. Tá. Então, as pessoas, elas me procuravam por indicação. Então, você comprava comigo, você me indicava um e me indicava outro, e assim sucessivamente. Era o boca a boca, né? Sempre o boca a boca. Os meus clientes sempre foram mais de relacionamento. Até hoje, na nossa empresa, se você coloca lá, vendemos 20, 30 imóveis no mês. Mais de 50% são indicação. Os outros 50%, os outros 40%... Vende anúncio, de lead, essas coisas. A maioria é indicação. Você compra comigo, você me indica seu irmão, me indica aquele. E como que aconteceu que a RGA, ela se tornou uma imobiliária? Por que esse nome é RGA? RGA é Roberta Gomes Almeida. Ah, então é assim o seu nome. Quando nós abrimos o nosso primeiro CNPJ, que eu vou contar para vocês como que foi que eu ingressei no ramo da construção civil. O nosso contador fez um CNPJ e ele não perguntou pra gente. Geralmente ele coloca só as siglas, as iniciais do nome. Não perguntou pra mim. E ficou RGA. Quando eu fui abrir a imobiliária... São a abreviação do seu nome. Isso. Quando eu fui abrir... As iniciais, Roberta Gomes Almeida. RGA. Então, quando eu fui abrir a imobiliária, eu queria trocar o nome do fantasia do CNPJ. Mas acabou ficando. E pegou. E pegou. Ué. E é um nome pequeno, que fácil de lembrar. A RGA, João, eu vendi um apartamento. Eu tenho uma história muito bacana com a Roberta. Que eu vendi um apartamento e vendi rápido, assim, uma coisa séria. Não, que imobiliária boa, eu não sabia. A corretora vendeu pra mim, entrou em contato. Tô vendo que você tá vendendo um apartamento, eu posso captar pra venda? Eu falei, pode. Quanto mais pessoas vendendo, melhor. E a Daiane, né? Um abraço pra Daiane aí, corretora da RGA. Aí a Daiane entrou em contato, eu não conhecia ela mandou mensagem. Falou assim, ó, pode deixar que em pouco tempo eu vou vender seu apartamento. Eu tenho uma cliente pra ele. Falei assim, uma cliente? Ele falou, Passou uns 3 dias, ela manda mensagem pra mim, você pode tirar a placa lá que eu já vendi. Eu falei, que isso e tal? E aí eu fiquei surpreso, e aí o trâmite, né? Aí veio a parte burocrática, ela resolveu tudo, me pagou certinho, aquela coisa toda. Aí um dia eu tô conversando com a Roberta, eu sei mais, sei menos, eu não lembrava o nome da imobiliária, lembrava o nome da corretora. Aí eu falei assim, peraí, a Roberta falou, seu Douglas, a minha corretora falou que conhece você. Falei, de onde? Ela já vendeu um apartamento seu? Eu falei, meu? Falou, Quando foi ver a corretora que nós estávamos falando, eu e ela numa sala, nós estávamos na rádio, né? Gravando na rádio. Você vê, a venda aconteceu, eu não conhecia ela. Quando eu fui ver, foi ela que vendeu o apartamento. Foi aí. Olha como é que a RGA que vendeu o apartamento. Olha como é que o mundo é pequeno. Então, gratidão aí pela Daiane, porque é competente mesmo. Porque em 3 dias o apartamento foi vendido. Depois do contato, ela a falou, dimensão, né, que já alcança, né? É muito bom. Então, a RGA é uma empresa séria, uma empresa cristã, né? Sim, como é que foi? Propósito. Você já viveu algum milagre, assim, na sua vida? Você crê, primeira coisa, você crê em milagres? Eu creio em milagres, eu vivo milagres todos os dias, mas realmente eu tenho um milagre para contar. Conta um milagre pra gente aí. Quando eu tinha 13 anos, eu passei por um problema de saúde muito grave. Morando no Lagoa, eu passei por uma hemorragia. E eu tive um processo que eu fiquei internada e logo depois eles descobriram que era uma doença que precisava ser acompanhado no Hemominas. Então, fui acompanhada ali no Hemominas durante 1 ano, fazendo o processo, o tratamento, e até que descobriram que era leucemia. Foi aí que eu tive o meu encontro com Jesus, por mais foi a sua experiência minha ali, experiência né? com Jesus. Porque uma coisa é você ser criada na igreja, outra coisa é você ter a sua experiência pessoal, né? E passando por aquele problema grave. Você teve leucemia? Com hemorragia sem parar. E aí, quem que a gente vai? A gente vai onde? Em Jesus, né? A minha tia, lá na cidade de Sabará, diz que tinha um pastor que iria na igreja, que ela ficou sabendo, e que aquele pastor,
ele orava por cura. E a minha mãe me levou lá naquele dia. E naquele dia, aquele pastor lá no altar, ele estava pregando sobre a mulher do fluxo de sangue. Meu Jesus. E eu ouvindo aquilo, sentada, ouvindo aquela pregação, sentada no banco, minha mãe de um lado, minha tia do outro, ele disse, agora vem aqui na frente, porque várias pessoas serão curadas, mas tem uma menina aqui no meio, que é uma menina dos olhos de Jesus, e Jesus vai curar ela hoje. Minha mãe falou assim, é você. E nós fomos, minha mãe segurando de um lado, minha tia do outro. Eu fui até o altar. Fechei os olhos. Eu não lembro de conseguir abrir os olhos, mas eu vi que estava tudo muito branco, e aí eu senti o Senhor me tocar. Essa igreja lá em Sabará? Em Sabará. Ao final da oração, que eu abri os olhos, que eu falei, mãe, aqui parece que colocaram uma luz em mim, e eu vi tudo muito claro. O que aconteceu? Ela falou assim, não teve nada, o pastor ficou orando ali, vamos sentar, sentamos. Ao findar do culto, nós saímos. Eu não sentia que tinha mais hemorragia. Eu olhei, mãe, eu não estou mais com hemorragia. Nós fomos embora, isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu tive que voltar no Hemominas, que eu fazia tratamento lá. Fiz um exame de sangue, a hemorragia estancou na hora, naquela sexta-feira. Fiz o exame, a médica chamou minha mãe e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas a sua filha está de alta, ela não glória tem nada. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Então, se eu acredito em milagres, eu vivi você é um milagre. Na minha infância, entre a minha infância e a minha adolescência. Disso. E glória a Deus, eu já dei esse testemunho quando eu era bem jovem, né, que eu tinha 13 anos numa rádio, eu não lembro se era a Rádio 107, mas foi uma igreja quadrangular. É 107. Eu acho que era 107, tem muitos anos, eu dei esse testemunho uma única vez lá. Ela é de um pastor da quadrangular. Então, provavelmente, né, foi a 107, que é o pastor do Tempo dos Anjos. Jerônimo Onofre da Silveira, grande Jerônimo. Falando então, isso, um abraço para todos os pastores da quadrangular. E ele tem propósito para cada um de nós. Creia, porque ele faz milagres, não importa o que você está passando, o nosso Deus é tremendo, ele é lindo. Deus te tirou de quase, na verdade, você sabe que o Lagoa é divisa, você atravessa uma rua, você está em Neves, né? Você brinca, né? Você atravessou do lado de cá, Belo Horizonte, do lado de lá da rua, Neves, é desse jeito. Então Deus te tirou lá do Lagoa e hoje te honrou, né? Hoje, a RGA hoje são quantos funcionários? Hoje nós colaboradores, vamos falar melhor, nós somos quase 30. 30 colaboradores. E a maioria é mulher, né? A maioria, mas hoje nós já temos um time lá bem, assim... Mas foi muito tempo, assim, predominância de mulheres, né? Era. O nosso foco principal foi acontecendo, como eu disse. É natural, não teve nada no foram chegando as meninas para ajudarem ali, porque eu tinha tantos clientes para atender, eram tantos clientes que me ligavam, que me indicavam, que não dava tempo para eu atender todos. Então, a minha irmã começou a me ajudar, a Luziana. Que é a Luziana. Aí, depois, outra irmã lá da igreja, né? Irmã cristã. Eu chamei para ajudar. E assim, hoje, nós somos quase 30. E é recente que a gente tem rapazes, né? Fazendo parte do grupo de corretores. Mas só na imobiliária. E ainda tem a construtora também, né? Isso. Qual que é o nome da construtora? RGA também? Construções. Que interessante. Olha, uma imobiliária, uma construtora com esse número de funcionários, ela é grande. Porque, na verdade, uma pessoa atende muita gente. E 30. Então, parabéns pelo alcance. Deus abençoe vocês. Assim, eu fico maravilhado com o que Deus faz na vida da gente, quando a gente, né? Eu nem vou falar quando dá espaço. Na verdade, o chamar de Deus, ele é tremendo na vida da gente. Que é mais um testemunho impactante forte, né, da Roberta. Eu gosto sempre de direcionar você que está em casa. Superação, é isso aí, gente. Olha, a palavra que a Roberta deu aqui, do chamado dela, da conversão dela, do testemunho, não é isso? O que Deus fez na vida dela ali naquela igreja, hoje o que Deus tem confiado na vida dela e nas mãos dela, aí a RGA, o alcance que está tendo, Deus também pode fazer isso na sua vida. É na sua vida. Então, passe essa mensagem para frente. Não fique com você somente. Passe, porque nós queremos alcançar muito mais pessoas. Muito mais. E lembrando, se você conhece alguém que tem uma história de vida impactante, de superação, faça contato conosco. Nós vamos agendar, nós vamos trazer você aqui. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Roberta, então, minha querida, que lindo, viu? Que lindo seu testemunho, sua história de vida. E me fala um pouquinho do Wagner? O Wagner. Qual a ocupação dele hoje? O que é que o Wagner... O Wagner era o taxista e hoje?
Exatamente. Eu falo que Deus, no mesmo momento que ele abriu as portas para a gente ter a imobiliária e a construtora, Deus abriu para o meu marido ter uma associação de proteção veicular, que foi ali na transição que ainda não existia o Uber. Então, no ano que foi entrar o Uber, o meu marido, ele juntou os taxistas que rodavam com ele num ponto de táxi na nossa região e fundou uma associação dos táxis do Santa Amélia, do Santa Mônica, e assim surgiu hoje, que é a Simples Brasil, que é uma... Quantos mil associados a Simples hoje nós temos milhares de associados. Bacana. E tem a Simples e tem a Associa Brasil também, né? Isso, mas todos vinculados à Simples Brasil, graças a Deus. Bacana. Então foi hoje no é um empresário de sucesso também, né? No mesmo ano. E as pessoas me perguntam muito, pastor João Marcos, como que a construtora surgiu? Porque, mas como assim? Para ter uma construtora, você precisa de ter dinheiro. E agora? Como que vai fazer? Como que surgiu essa construtora? Foi através da compra daquele primeiro imóvel, que eu orando ali na Avenida Portugal, eu falei, eu quero morar aqui. Então eu e meu marido, nós demos um passo de fé e compramos um apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal. Então, Deus em primeiro lugar. E a Caixa, Amém. Que liberou o financiamento pra gente, a gente comprou esse apartamento. E com o passar de 4 anos, aquele apartamento que a gente comprou por 70 mil, ele estava valendo mais de 200 mil. Então, ou seja, ele já tinha triplicado. Sim, porque o imóvel, ele valoriza. E o que nós fizemos nessa época? Então, quando a gente comprou o apartamento que era 70 mil, a nossa prestação pra gente era pesada. Era 400 e poucos reais. Só que passando 4 anos, a gente vive num país inflacionado. Sim. O que aconteceu? Aquela prestação começou a ficar defasada. A gente sentiu ela leve no bolso. Aí meu marido, que sempre foi muito corajoso, falou assim, é hora de comprar um outro imóvel. Então, mesmo tendo aquela prestação do apartamento, a gente adquiriu um lote no bairro Santa Amélia, financiado pela Caixa Econômica Federal. Então, mais um financiamento. E durante 1 ano, a gente ficou ali naquele lote, sonhando em construir a nossa tão desejada casa. E aí, o que a gente podia fazer naquele lote sem dinheiro? Nada, a não ser criar galinha, criar, plantar, couve, coelho, exatamente. fazer uma horta. Aí eu falei com meu marido, é hora de nós vendermos o nosso apartamento e construir a nossa tão sonhada casa? Não. Foi aí que, conversando com meu marido, a gente chegou a um acordo e a gente decidiu construir casas para vender. Nós vendemos o nosso apartamento, né? Isso nos inspira, voltamos lá para o bairro da Lagoa, morar na casa da minha mãe, e quase 1 ano de construção. Mas aí eu fiz os planos, eu fiz o projeto. Gente, o que eu vou gastar aqui para construir essa casa? O dinheiro do apartamento não dava. Ia dar ali em torno de 60% a 70%, mas o restante. Eu falei, vamos na fé, porque Deus não nos abandona. Vendemos um apartamento, fomos pra lá, pra casa da minha mãe. Iniciamos a obra. Quando tinha nem R$1.000 na conta e a casa ia começar o acabamento, eu falei, Senhor, o Senhor disse que Deus proverá. Nós vendemos a outra casa, porque eram 2 casas, né? Nós vendemos a outra casa por R$650 mil. Então ali eu falei assim, meu Deus, antes de acabar. Aí então Deus entrou. nos honrou, que parte do dinheiro entrou e nós finalizamos aquela casa e entregamos as 2 casas, nós fomos morar em uma, a outra nós vendemos e ali começou com recurso, a gente começou a construtora, a RGA Construções, e aí nós iniciamos com vários prédios, entregamos dezenas de unidades, glória a Deus. E hoje é um sucesso, né? Amém. Então a imobiliária e a construtora têm o mesmo nome, RGA Imóveis. Sabe o que é interessante? A gente abriu o CNPJ justamente para construir essas casas. Eu olho para sua vida, eu vejo uma vida de muita fé. Eu vejo muita fé. Eu tô com a Roberta toda semana, né? Então, assim, ela me tolera toda segunda-feira, de 7 às 8, né, Roberta? Mas é sempre uma bênção ali. Por quê? Porque eu olho pra Roberta, eu vejo muita fé. Eu vejo, assim, muita coragem. Mas eu creio que tudo isso teve uma base. Qual que foi a base? A mãe, ali na presença de Deus, o pai na presença do Senhor, uma base familiar. Então, eu creio que depois disso, ela casou bem. Por quê? O marido ali falou assim, peraí, a prestação tá ficando leve no bolso, corajoso, vamos arriscar um pouco mais, vamos comprar um outro imóvel, então vai e compra um lote, depois vai morar na casa da sogra por um período, pra galgarear ali, pra arrecadação de dinheiro, pra ter um tempo maior, pra não gastar com aluguel. Então, vai, coloca o seu recurso, quando tá faltando recurso, igual ela fala, faltando R$1.000, só tinha R$1.000 na conta, não tem mais dinheiro para construir. Não tem. Ela consegue vender a casa ao lado e consegue esse dinheiro. Então, eu vejo muita fé. Eu acho que a sua história, ela inspira muitas pessoas. E eu sempre, uma coisa que você sempre fala na rádio lá, que é interessante, é quando você diz assim, pastor, os 5 anos ele vai passar de qualquer jeito. 30 anos, 5 anos vai passar de qualquer forma. Então, é melhor você pagar algo nesse tempo. Porque você vai pagar o que é seu. Sim. Ou seja, 5 anos, 10 anos, 30 anos vai passar.
E interessante que as prestações da Caixa, ou ela é fixa, eu tô aprendendo muito de imóvel com ela, ou é decrescente. Né? Ela não aumenta, ou seja, isso é muito bom. Por quê? A inflação aumenta, o seu salário também aumenta, com isso sua capacidade de ganho também aumenta, e daqui a pouco aquela parcela que era um monstro na sua vida, ela se torna pequena. Isso mesmo. Então eu acho que a minha mente, ela abriu muito para financiamento, vendo as histórias que você conta lá na rádio. Então, a sua história, a história da sua família, hoje, eu vejo que a RGA, ela tem uma unção de trazer direção para as pessoas. Eu participei da festa de final de ano, eu via no brilho das pessoas lá, poxa, a pessoa encontrou direção. Porque, posso falar a verdade? Corretor por corretor, em qualquer lugar você pode ser. Mas se encontrar propósito, a RGA tem isso. Eu vejo isso. As meninas entram lá, se torna ali uma família mesmo. Sim. Claro que toda família também tem seus problemas. Sim. Nós não vamos maquiar aqui. Toda família tem seus problemas. Mas eu vi propósito, vi fé. Então, que o Senhor, ele possa, igual o pastor João Marcos falar, trazer pessoas para ouvir isso, para inspirar. Porque isso me inspira muito. Ver que o Senhor te curou de uma leucemia, de uma hemorragia tremenda, que era assim, você sentia ela sair, quando parou, falou assim, não, peraí, não tô mais sangrando. A mulher do fluxo de sangue, literalmente. Então, você casou bem, você teve princípios. Então, eu acho que hoje, eu quero falar para você, que a família tá sendo tão descartada para o mundo. O mundo hoje diz assim para você que talvez tá aí pensando em abandonar seu casamento, abandonar sua família. Não, isso aí você casa de novo, você arruma outra pessoa, filho já... Irmão, a família é o bem mais precioso do Senhor. Família não pode ser descartável. Família não pode ser tratada de qualquer forma. E a história da Fernanda, ela nos inspira, porque passa por duas famílias, né? A mãe e o pai que deu uma base muito forte para ela, e hoje o marido, que é o Wagner. Então é Roberta, Wagner, é João Pedro, o filho? João Lucas. E o João Lucas, que é uma família de sucesso, que tem abençoado outras famílias. Né? Roberta, eu acredito que para quem tem um dinheiro, a melhor forma de investimento, isso é um pensamento meu, é em imóvel, eu penso. Eu estava conversando com o Leandro Donizete, que foi jogador do Atlético Mineiro, um grande abraço, Donizete, e ele falando comigo, olha, o meu dinheiro está todo no concreto. Ou seja, tudo imóvel. Tudo imóvel. Realmente é um setor muito bom de investir, né? Assim, você é suspeito em falar. Você está na... Não é? Mas é a área que a gente mais garante. Eu provei isso, eu comprei um apartamento, 180 mil na época, hoje aquele apartamento é 500 mil reais. Glória. Quer dizer, muito grande. Na investimento época que assim. Você comprou aquele apartamento, falava assim, Fernão Dias, não tem nada ainda. É um lugar assim, que ninguém... Falava-se assim, né? É longe, ainda não tem comércio. Hoje, o que é o bairro, né? Valorizadíssimo. Não somente pelo bairro, mas também pelo apartamento. O apartamento é muito bom. Mas eu falo assim, o bairro melhorou. Além do apartamento valorizar, se o bairro melhorar como melhorou o Fernão Dias, vixe, aí acabou. Porque às vezes você compra um lugar e fala assim, não, mas não tem nada. Eu lembro quando eles foram fazer aquela Leroy Merlin ali, e eu falei com a minha esposa assim, como que eles vão fazer uma Leroy Merlin numa rua morta dessa? Porque a rua, ela ia só até a Leroy e acabava. Sim. Tinha uma mureta de proteção, não tinha, era sem saída. Então eles fizeram um pedacinho da rua assim, eu lembro que teve uma época ali na... Como é que é o nome daquela rua ali, gente? Pastor Anselmo, ali que hoje ela liga da Cristiano Machado lá na 710, né, que fala, 710. Né? Via 710, que é Pastor Anselmo, sei lá o quê. Ela pega da Cristiano Machado lá na Andradas. Sim. Você vai direto. Você passa, corta a Zé Cândido Silveira, vem pelo Horto Florestal ali, pega um pedaço ali da Silvana Brandão e sai lá na Andradas. Se você não quiser passar pela Silvana Brandão, tem uma avenida lá embaixo no Santo Inês, sai lá na Andradas. Isso. Então, mas não tinha, a gente não sabia que ia ter. Então eles fizeram aquele prédio maravilhoso. Falei, mas um lugar morto. Hoje, quem teve imóvel perto ali do Fernão Dias, bairro São Paulo, valorizou porque você tem ali a Leroy Merlin, que é o Center Minas, você tem aquele outro prédio que eu não lembro o nome, e tem o Minas Shop que ampliou muito. Então, o melhor investimento hoje é, com certeza, o imóvel. Principalmente pela valorização, e se esse bairro melhorar também, ele vai triplicar de preço, assim, de uma forma astronômica. Principalmente quando compra da RGA, né? Compra da RGA tá mais que abençoado, né? Como que você trata, assim, o propósito da RGA? Qual é o propósito? Qual que é a visão, missão e os valores da RGA para você, Roberto? A RGA não é uma empresa que vende imóveis. O nosso foco não são imóveis, e sim pessoas.
porque nós cremos que todas as pessoas, os clientes, né, que Deus traz até nós vamos abençoá-los de forma a orientá-los, a consultoria assertiva, porque tem muitas empresas que somente querem vender, e não é na forma que nós trabalhamos. A gente está ali para servir. Então, se você está aí pensando, como que eu faço para investir em um imóvel? Tenho dinheiro, como o pastor João Marcos disse. Nós temos a forma correta para você investir. Nós vamos te dar uma consultoria ali gratuita. Interessante nós temos essa consultoria, imóveis, né, para 100% investidores. gratuito, não paga, né? Não paga. Então, a gente vai estar sempre ali com especialistas para te colocar no melhor cenário. Mas e para mim também, que não tenho o dinheiro ali para ser um investidor? É para você mesmo que eu vou te falar. Quando eu fui comprar meu primeiro imóvel, eu não tinha dinheiro para comprar. Mas foi através de um financiamento habitacional que abriu portas para a gente. E não foi só uma moradia. Através desse imóvel, hoje a RGA existe, a RGA Construções. Então, muitas pessoas não sabem por causa de informação, meu povo perece. Nós temos as informações, qual modalidade, vamos colocar você no financiamento. Às vezes o cliente chega lá na RGA, aprovado em cenários errados, porque a pessoa não teve aquele cuidado, aquela empatia de sentar e analisar com calma. Então, todos os dias chega um cliente para contar para a gente uma história. E para nós que estamos ali do lado de cá, ouvindo e que somos especialistas no mercado, conhecemos o cenário, conhecemos qual que é melhor financiamento para colocar o cliente, para a gente ali é tranquilo de colocar ele na direção certa. Ou seja, tem várias modalidades do financiamento. Você precisa encaixar ele no certo, né? No certo, que ele vai conseguir um subsídio melhor. Mais baixo subsídio. Subsídio melhor, uma prestação mais baixa, menos taxa de juros. Exatamente. Então, tudo isso está dentro... Formalizar a renda. Tudo isso está dentro da consultoria da RGA, né? Por exemplo, eu ouvi você falando na rádio que, por exemplo, às vezes a pessoa ela é reprovada no financiamento habitacional porque ela não sabe fazer a declaração correta. Ela é um autônomo, empresário, não declara da forma correta e a Caixa reprova. Vocês também fazem essa declaração, não é isso? Sim. Hoje, na RGA, nós temos o correspondente, caixa de correspondentes bancários dentro da empresa. Então, quando você vai até a nossa empresa, você já é atendido por um setor bancário. Então, nós vamos fazer uma análise ali junto com o nosso jurídico, nós temos setor jurídico, junto também com a contabilidade, para organizar a vida financeira do cliente e encaixá-lo na melhor aprovação. É o cuidado, é o amor, é o zelo. Então, tudo que você tiver na mão para fazer, faça com amor. É o princípio. Como para o Senhor. Na verdade, Esse Roberta, eu quero falar para você que pensa em investir, comprar seu imóvel, você que ainda não tem sua casa própria, RGA vive os princípios. Faz isso por causa de Deus e o temor que tem a Deus. Porque muitos aí fora pensa primeiro no umbigo e não interessa se vai te arrebentar, te enforcar, te endividar. Quer vender a todo custo, RGA né? primeiro pensa em você. Você sendo atendido, Deus honra aqui. Deus preocupa com você e Deus preocupa com a RGA. A RGA abençoa você e Deus continua abençoando a RGA. Aí vai por esse caminho, tá precisando comprar o seu imóvel, vai pelo caminho aqui com a RGA que Deus vai te abençoar. Pode contratar para propaganda. Não, é porque, mas na verdade, quando Deus está na frente, a verdade é essa. Quando a pessoa preocupa com Deus e abençoar os outros, quando nós honramos, Douglas, as pessoas mais necessitadas, as pessoas menos favorecidas, nós estamos honrando a Deus e Deus abençoa, não é à toa que Deus fala isso. Não é à toa que Deus falou com ela ali de joelho em frente àquele vaso, não é à toa que Deus curou de uma enfermidade lá na infância, na adolescência, porque Deus tinha essa missão para ela. Esse é o propósito, né? E a missão de Deus é que ela abençoe. A melhor forma de agradar a Deus, sem sombra de dúvida, é quando você preocupa com seu irmão. Você sendo um abençoador, Deus vai abençoar a sua vida. RGA é bênção na sua vida e Deus é bênção na vida da RGA. É isso, gente. Eu acho que dava papo aqui para mais umas 2 horas, mas a gente precisa encerrar. Infelizmente, o Conexão Reino, ele tem esse propósito, é conectarmos ao reino de Deus, porque são várias histórias, vários testemunhos que no dia a dia a gente passa despercebido. Então você agora tem isso gravado, arquivado, para você mandar lá para os seus amigos, para sua família, para sua igreja, né? Pastor Luiz Henrique, lá da Sexta-feira da Libertação. Então eu quero agradecer a sua presença, deixa suas considerações finais aí. É um prazer estar aqui, que Deus te abençoe onde você estiver, e a vida ela é feita como se fosse uma escada. Compre aquilo que cabe no seu bolso
hoje. Não dê um passo além do que você possa dar. Lembre-se disso, porque a vida ela é feita de fases. Então é isso aí, um abraço para todos os ouvintes, e a gente está ali para ajudar pessoas e a te ajudar, servi-lo a conquistar, né, seu imóvel, poder te abençoar assim como nós fomos abençoados. Glória a Deus. Pastor João Marcos, deixa as suas considerações, meu amigo. As considerações é mandar um abraço aí para toda a família da Roberta, o Wagner. Deus te abençoe, viu, Wagner? Vamos trazer ele aqui, hein? Ó, Wagner foi para os caminhos, porque Deus tinha esse plano na sua vida, viu, Wagner? Deus não te levou lá para você Quase casar. você perdeu essa bênção, pra você casar com a Roberta. Foi um chamado de Deus para sua vida. Isso é o plano. Parabéns para você, para o João Lucas, a família unida aí. Que Deus abençoe todos vocês e vocês aí, nossos ouvintes, que estão aí nos acompanhando sempre aí nas redes sociais. Deus te abençoe e até terça que vem, se Deus quiser. Conexão Reino, conectando você a Deus.